Hi, good afternoon. Be welcome. I'm English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon, speaking about object pronouns. Okay? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nessa tarde, falando a respeito dos pronomes objetos. Ok? Let's go, vamos lá. Começando a nossa aula pela leitura da data. São Paulo, o nome da cidade, tá? Pode ser qualquer outro nome de cidade. Tá? August, um mês, agosto. Dia da semana, Sunday, domingo. Tá? A data do mês na forma ordinal, 23rd, dia 23, o 23º dia. E o ano na forma cardinal, que a gente lê como duas dezenas, 2020, 2020. Vejam, o nome da cidade é opcional, você não é obrigado a descrever. O dia da semana e o mês, você pode trocar essa ordem. Pode também, no lugar do mês, colocar o dia da semana e no lugar do dia da semana aqui, colocar o mês, sem problema. Tá? E o restante continua assim. Tá? A data do mês na forma ordinal, tá? 23º dia, tá? 23rd, tá? E o ano que a gente lê como duas dezenas na forma cardinal, 2020. Então, let's go to read, vamos ler. São Paulo, August, Sunday, 23rd, 2020, or São Paulo, Sunday, August, 23rd, 2020. Tá? Ficou São Paulo, domingo, 23 de agosto de 2020. English teacher, Marco Cesar, that's me, professor de inglês Marco Cesar, que sou eu. My YouTube channel, my Facebook and Instagram are my name, Marco Cesar Silva Costa. Canal no YouTube, tá? Meu Facebook e meu Instagram estão todos no meu nome completo, Marco Cesar Silva Costa. Tenho também conta no TikTok, também com o meu nome, Marco Cesar Silva Costa, tá? E com a descrição, @mcsc20204. First Today's Subject, nosso primeiro assunto de hoje. First Today's Subject, primeira matéria, assunto de hoje. Grammar, gramática, object pronouns, pronomes objetos. Grammar, object pronouns, gramática, pronomes objetos. Prestem atenção, pay attention. Os pronomes do objeto, object pronouns, são dois tipos de pronomes pessoais existentes na língua inglesa, no inglês. E como são pronomes pessoais, a sua função é de substituir o nome próprio ou substantivo. Repetindo, repeating. Os pronomes do objeto, object pronouns, são dos tipos de pronomes pessoais existentes na língua inglesa, no inglês. E como são pronomes pessoais, sua função é de substituir o nome próprio ou substantivo. Temos aqui essa tabelazinha com 3 colunas, sendo a primeira, tá, com os pronomes de conjugação ou pronome sujeito também. São os pronomes de conjugação I, you, he, she e it, do singular, né? E no plural, we, you e they. I, né? Quer dizer eu, you, você, he, ele, masculino, she, ela, feminino, it, ele ou ela, inanimado, tá? Para ser e coisas, objetos, animais, coisas, objetos, animais. We, nós, que é o plural de I, we, que é o plural de I, quer dizer nós. You, tá? You no plural, vós ou vocês, e you, que é o mesmo you do singular, tá? Tanto no singular quanto no plural. They, que é o plural de he, she, it, significando eles, elas, ou eles ou elas, no inanimado. Ok? Bom, vejam lá. Agora vamos para os pronomes objetos, que é o principal assunto de hoje. São eles: me, you, him, her, it, us, you e them. Então vejam, para o pronome de conjugação I, nós temos o pronome objeto me. Para o pronome de conjugação you, também temos o pronome objeto you. Para o pronome de conjugação he, nós temos o pronome objeto him. Para o pronome de conjugação she, nós temos o pronome objeto her. Para o pronome de conjugação it, nós temos o pronome objeto it. Para o pronome de conjugação we, nós temos o pronome objeto us. Para o pronome de conjugação you, tá, do plural, temos o pronome objeto também you. Para o pronome de conjugação they, que é o plural de he, she, it, temos também o pronome objeto them, tá? Them, que é o plural de him, her e de it. Us, que é o plural de me, e you, que é o mesmo tanto no singular quanto no plural. Them, que é o plural de him, her e it. Translation, agora a tradução. Veja que, teoricamente, a tradução, tanto dos pronomes de conjugação quanto dos pronomes objetos, são até a mesma. Só que, tá? Vejam bem,
os pronomes de conjugação a gente vai usar no início da oração, ok? E os pronomes objetos, tá? O que vem a ser pronome objeto? Veja bem, nós temos numa oração o pronome de conjugação que inicia a frase, a oração. Temos o verbo, tá? Esse verbo ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. E temos até também o verbo intransitivo. Quando o verbo é intransitivo, ele não pode ter objeto, tá? Então ele não aceita objeto. Quando o verbo ele é transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. Se ele for um verbo transitivo indireto, ele vai ter um objeto, por sua vez, indireto. Tá? Então vamos lá. Então temos aqui os pronomes objetos que funcionam como objeto direto ou objeto indireto, tá? De acordo com o verbo que for utilizado, de acordo com o verbo que ele estiver sendo usado na frente. Tá? Vai ter o verbo e esse objeto vai estar na frente. Então, de acordo com o verbo, o objeto pode ser direto ou indireto. Quando ele é indireto, tá? Ele vai acompanhar o verbo, ele vai estar na frente do verbo, tá? E na frente do verbo teremos uma preposição. Então, quando ele é objeto indireto, tá? Give it to me, então esse to dessa preposição give it to me, tá? Então, quando você tem essa preposição, tá? A preposição faz com que o objeto se torne indireto. Quando só temos o verbo e em seguida o pronome, tá? O objeto pronome, então ele é um objeto direto. Se for o verbo com a preposição e em seguida o objeto, então esse objeto torna-se objeto indireto. Ok? Então veja, vamos ver. Então me, no caso está dizendo eu, tá? Mas em muitos casos você vai traduzir como mim ou para mim. Esse o do você, tá? Pode ser você, o tu, tá? O lhe, ok? No singular. O him, ele, tá? O, deu-o, pague-o, leve-o, entregue-o. Tá? Him, aqui no caso se referindo a ele, masculino, homem. Here, tá? Ela, o a, dê-a, entregue-a, pague-a, leve-a. Tá? Aqui com o pronome objeto. Leve-a, o leve para ela também pode ser. Antes, no caso do him, para ele. Tá? Esse here, to here, para ela. O pague-a, entregue-a. Ok? O it pode ser ele ou ela, tá? Ou o a, só que se referindo a coisa, objetos, animais, seres inanimados. Give it, put it, tá? Coloque-o, coloque-a, mas se referindo a coisas, objetos, seres inanimados. Ok? E o us, tá? We é nós. O us pode ser nós, dependendo do caso até pode, mas o us muitas vezes você vai traduzir como nós. Dê-nos, entregue-nos, leve-nos, traga-nos, ok? E o you do plural, esse you do plural conhecido com o mesmo you do singular, mas veja que o significado muda um pouco porque torna-se plural. Dê para vocês, acompanhe vocês, tá? Conduza vocês, tá? Conduza vós, leve vós, entregue para vós, entregue para vocês, tá? Guie vocês, tá? Guie-lhes, entregue-lhes, ok? Ou seja, o you aqui, tá? No plural, tá? Como vocês ou vós, tá? Ou entregue para vocês, forneça para vocês, tá? Forneça-lhes, entregue-lhes, conduza-lhes, guie-lhes, ok? Ou seja, são situações de vós ou de vocês no plural, do you no plural, tá? Aqui usando como pronome objeto. E conhecido também, tá? O mesmo you do pronome objeto também é o you do pronome de conjugação. E o then, temos o they do pronome de conjugação. E como pronome objeto nós temos then. Então vejam, dê para eles, entregue para eles ou para elas, forneça para eles ou para elas, tá? Forneça-lhes, entregue-lhes também, entregue-os, forneça-os, leve-as, pague para elas, tá? Enfim, situações, tá, do plural em que você utilizará o then, se referindo a eles, a elas, ou eles ou elas também inanimado. Ok? Repetem, pronomes de conjugação. I, you, he, she e it. No plural, we, que é o plural de I, you, que é o mesmo you do singular, e they, que é o plural de he, she, it. Agora, os nomes objetos. Me, you, him,
her e it, do singular, e no plural, us, que é o plural de me, you, que é o mesmo you do singular, e them, que é o plural de him, de her e de it. Essa versãozinha aqui, ó. Ele, que é o it, é o pronome usado para objetos, mas se referindo a coisas, objetos, tá? Seres inanimados. Let's go to see the examples. Vamos ver os exemplos. Give me my pen. Vejam bem. Dê-me ou me dê minha caneta. Vejam. Esse me e o my. Temos aqui um pronome objeto, tá? Um objeto direto, tá? Tá? Dê-me, tá? Tá? Aqui, ó, nós temos aqui o dê-me, tá? Um objeto direto, e o my. O que é esse my? Ele é um adjetivo de posse, possessive adjective. Então temos aqui, ó, give me my pen, temos o verbo, o me, que é o objeto, então o pronome objeto, o my, que é o adjetivo de posse, sendo usado antes do substantivo pen. Então, give me my pen, dê-me ou me dê minha caneta. Give me my pen, dê-me ou me dê minha caneta. Continuando. Tell you the truth, history. Repeating. Tell you the truth, history. Conte-lhe, ou conte para você, né? Conte para tu. Conte-lhe a história verdadeira. Repeating. Tell you the truth, history. Conte-lhe, ou conte para tu, ou conte para você, a história verdadeira. Okay? O you aqui, tell you, esse you aqui é o pronome objeto. Está complementando o verbo. Ok? Pay him. Vamos lá. Pay him. Tá? The car rent. Repeating. Pay him the car rent. Pague-o, ou pague para ele, o aluguel do carro. Repeating. Pay him the car rent. The car rent. Repeating. Pay him the car rent. Então, pague-o ou pague para ele o aluguel do carro. Continuando. Read her his letter. Read her his letter. Você pode ler como letter ou como letter. Tá? Read her his letter. Leia para ela, leia a carta dele. Ou leia para ela a carta dele. Ou leia a carta dele para ela, também pode ser. Tá? Então, read her his letter. Vejam, esse here, tá? Ele é o pronome objeto que nós vimos na tabelazinha aqui em cima. Tá? Read here é o pronome objeto. E esse his, nós temos aqui então dois pronomes objetos? Não. Temos o pronome objeto here e o his, o que ele caracteriza? Ele é um adjetivo de posse. Possessive adjective, que nós vimos em aulas anteriores. Então, read her his letter. Leia para ela a carta dele, ou leia a carta dele, ou leia a carta dele para ela. Okay? Então, read her, o here aqui, objeto, o pronome objeto. E o his, adjetivo de posse, sendo usado antes do substantivo, letter. Então, read her his letter. Ou read her his letter também. Leia para ela, ou leia a carta dele, ou leia a carta dele para ela. Ok? Continuando. Put it there. Put it there. Coloque-o lá, ponha-o lá. Tá? Ou coloque-a lá, ponha-a lá. Então veja, referindo-se ao que esse it? Tá? A algo inanimado. Pode ser objeto, coisas, objetos, animais. Tá? Situação inanimada. Esse it. Continuando. Bring us, ou bring us, the good news. Bring us, bring é o verbo trazer. Bring us, the good news, ou bring us, the good news. Né? De uma forma mais rápida, a gente lê bring us, the good news, ou bring us, the good news. Traga-nos as boas novas, as boas notícias, ou nos traga as boas novas, as boas notícias. Ok? Bring us, the good news, ou se você quiser ler rapidamente, bring us, the good news. Traga-nos as boas novas, ou nos traga as boas novas ou boas notícias. Continuando. Follow you into the room. Sigam vocês, sigam-lhes para a sala. Acompanhem vocês para a sala. Tá? Guiem vocês para a sala. Acompanhem vocês para a sala. Sigam vocês ou sigam-lhes para a sala. Ok? Follow you into the room. Por último aqui. Take them to their house. Pay attention, preste atenção. Take them to their house. Leve-os, tá? Leve-os para a casa deles ou delas. Ou ainda, leve-as para a casa delas também, pode ser masculino ou feminino. Eles ou elas, ou até mesmo inanimado, porque them também é um plural de it. Né? Então, leve-os ou leve-as para a casa deles ou delas. Tá? Esse
os ou as aqui, tá? Que está no plural, porque o then é o plural de him, é o plural de here e também o plural de it. Então leve-os, leve as, tá? Para a casa deles ou delas, tá? Porque then é o plural de him, here e de it. Okay? Take them to their house. Então lembrando, ó, esse then, tá, é o pronome objeto, tá? Que está na frente do verbo. Take them, então pronome objeto. Tá? E to their house. Tá? Tá. To aqui é para their house. O que é esse their? Their aqui é o adjetivo de posse. Possessive adjective, que nós já vimos em aulas anteriores. Their house, casa deles ou delas.